Eu recebi uma pergunta muito interessante que dizia: qual é a filha mais velha de Ymir? Afinal de contas, a filha mais velha é a que tem a descendência do sangue real. Na monarquia, os filhos mais velhos são os herdeiros do trono. E assim, a filha mais velha de Ymir foi a progenitora da família Fritz e Reis que nós conhecemos hoje. Ela é a descendente direta da mãe do Zeke e da família da História. E vamos ver não só qual é a filha mais velha, mas quais eram os titãs de Maria, Sina e Rose. Salve fanáticos em Shingeki no Kyojin e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo à família Anime no Kokoro. Para você desenhar tudo o que você imaginar, clica no link na descrição. Para entendermos bem como isso funciona, vamos relembrar um pouco que Ymir era apenas uma escrava. Uma menina que obedecia a um rei eldiano que um dia foi acusada de um crime contra a realeza. E a pena para esse crime foi ser caçada na floresta como uma porca. Homens a cavalo disparavam flechas sobre a menina, caçando ela como se ela realmente fosse um porco. E o crime que ela cometeu foi soltar os porcos do rei. Essa menina se abrigou em uma árvore e ao cair dentro dela, um parasita pegajoso e cheio de tentáculos se agarrou nas costas da menina, penetrando nela e fazendo ela se tornar a primeira titã. Ymir Fritz se tornou ali a portadora de titã original, a primeira de todas. Ela tinha o poder dos 9 titãs e tinha essa aparência. Porém, 13 anos depois aconteceu algo. Ymir foi acertada na nuca e morreu. Dizem as lendas que o poder seria dado a um bebê eldiano aleatório. E no caso, os únicos bebês eldianos que existiam eram suas 3 filhas, Sina, Maria e Rose. Elas não eram exatamente bebês, mas por falta de descendência de Ymir, por filhos e filhas de Ymir, elas eram as únicas. Provavelmente elas herdariam o titã automaticamente. Mas o pai delas, o rei, no seu desespero, decidiu fazer com que as filhas canibalizassem a mãe. Elas comeram a carne da mãe ainda quente. Nunca vamos saber se isso era necessário ou não, mas provavelmente elas não precisariam ter devorado a mãe, afinal de contas o poder iria para elas de qualquer forma. Então, ao herdarem os poderes da mãe, elas herdaram o poder de 9 titãs, ou seja, cada uma ficou com 3 titãs. Que na verdade, na época, eram apenas um que foi dividido para 3. Eles ainda não eram 9, eles foram se dividindo até chegar a 9 e não podem se dividir mais, agora são só 9. Mas no princípio, era um que se tornou 3. E esses 3 titãs? Quais eles eram? Qual era a aparência e os poderes deles? Para isso, vamos ver a organização das muralhas. O rei que criou as muralhas tinha a memória de tudo, a memória de todos os povos e a memória da criação. Ele também tinha a memória de Ymir e das suas 3 filhas. E a partir dessas memórias, ele nomeou as muralhas com o nome das filhas de Ymir. E uma coisa muito importante para a gente observar aqui é o símbolo que é usado em cada uma das muralhas. O unicórnio, as asas, as rosas e as espadas. O símbolo usado nas muralhas muito provavelmente tem a ver com as 3 fundadoras, assim como o próprio nome. Se cada uma das muralhas tem o nome das 3 filhas de Ymir, o símbolo delas, o brasão, provavelmente tem o símbolo do titã delas. E esse símbolo deve ter vindo de várias e várias gerações atrás, quando elas reinavam e dominavam o mundo como deusas, as 3 titãs filhas de Ymir, as mais poderosas usuárias de titã que existiram na sua época. O símbolo máximo de liberdade, que as asas da liberdade representam, está fora das muralhas. E os símbolos que tem dentro, do unicórnio, das rosas e das espadas, simboliza o poder de Sina, Maria e Rose. As espadas cruzadas simbolizando o combate, o símbolo máximo de poder e luta. O brasão das espadas cruzadas. Esse símbolo simboliza a luta, o dever máximo de batalha e o titã que é encarregado dos combates. Esse seria o titã da moldagem, que tem o controle total sobre a sua composição corporal. Pode aumentar a massa, endurecer e criar armas à vontade. Essa seria a união do titã colossal, o titã blindado e o titã martelo de guerra. Proteção, ataque e defesa a toda a força. O titã principal, que seria da filha mais velha, é o portador também do titã fundador, da titã fêmea e do titã de ataque. Sendo assim o titã mais semelhante com a aparência humana, não tendo tantas alterações quanto o titã da moldagem, que tem o colossal, blindado e o martelo de guerra, e não tão bestial quanto o próximo titã. O último titã seria o titã monstro.
uma aberração completamente alterada dos outros tipos de titã. A sua forma é híbrida entre humano e animal. E ele tem o titã mandíbula, o titã bestial e o titã quadrúpede. A união desses três titãs, que são os mais diferentes e não têm aparência humanoide, se unem para tornar o titã monstro. O titã da moldagem, o titã principal e o titã monstro são a união entre os 9 titãs, dos 3 que mais se parecem. Como o colossal, o blindado e o martelo de guerra têm características corporais únicas, o mandíbula, o bestial e o quadrúpede têm características animais, e o fêmea, fundador e ataque, têm características humanas, dá logo para uni-los assim, formando os 3 titãs de Sina, Maria e Rose. E agora, qual é a filha mais velha? Bom, se nós formos levar em conta pela hierarquia das muralhas, a muralha do centro que guarda a realeza é a muralha Sina, a muralha do unicórnio. Mas por que o poder de um unicórnio? Será que ela é igual ao Zeke, que tinha um bichinho de pelúcia, um unicórnio? E ao receber o seu titã, ela se tornou um titã unicórnio? Bom, ao centro ficaria o titã principal, afinal de contas, ele é a realeza. E o titã principal não levou o titã bestial. E caso o titã fundador não estivesse na posse da realeza, ele não teria todo o poder que tem. Então talvez esse unicórnio tenha outra simbologia que signifique a superioridade sobre os outros. Sina, a filha mais velha, de onde vieram todos os seus descendentes de sangue real, reinou não no centro das muralhas, mas no centro do mundo, comandando o Império de Eldia. E as outras 2 filhas, Maria e Rose, apesar do seu grande poder, tiveram filhas e filhas que se tornaram o povo eldiano, mas eldianos comuns que não têm sangue real. Sina, a mais velha, e seu marido deram origem a todas as pessoas que levam o sobrenome Fritz e Reis que existem nos dias atuais. Afinal de contas, se todo o povo eldiano é descendente de Ymir e de suas filhas, logicamente teria que ter alguma explicação em por que só algumas pessoas têm sangue real. E eu fiz um vídeo explicando detalhadamente sobre isso, ele vai estar aí no card para você dar uma conferida. Agora que nós sabemos qual é a filha mais velha de Ymir e qual eram seus poderes, ainda temos que desvendar com detalhes cada um desses 4 símbolos: a rosa, as espadas, as asas da liberdade e o unicórnio. Prometo que farei um vídeo teorizando sobre isso. A lenda da árvore, lembra a árvore que Ymir caiu? A lenda da árvore existe em vários locais, inclusive na mitologia nórdica. Na mitologia nórdica, Yggdrasil era uma árvore gigantesca, que tinha 3 raízes que se ramificavam em 9 mundos. Sendo assim, a árvore Yggdrasil pode ser a inspiração entre a divisão de 3 para 9. E sendo assim, se for baseado exatamente nisso, quer dizer que Sina, Maria e Rose, cada uma das 3 tiveram 3 filhas, dividindo assim os seus titãs em 9 já na primeira geração. Seus filhos devoraram seus corpos e obtiveram o poder dos titãs. E provavelmente o filho mais velho de Sina herdou o titã fundador. Afinal de contas, na monarquia, a lei do irmão mais velho é sempre o que fala mais alto. Mas os filhos e filhas de Sina são sim, com toda certeza, os descendentes de sangue real. Zeke e a sua mãe, Historia e a sua família, Karl Fritz, entre outros vários personagens apresentados que têm o sangue real. E é assim que funciona a liderança do primogênito, tanto na monarquia realeza quanto em Shingeki no Kyojin. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.